Máscara para crianças até 11 anos deixa de ser obrigatório. Sapiranga celebra os seus 67 anos de histórias e mais. Unidade de testagem vai estar passando ainda nesta semana em bairros aqui em Novo Hamburgo. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Vale News desta quarta-feira, já metade de mais uma semana e após o feriado de Carnaval. Eu sou Jordana Eutz e te faço companhia até às 21 horas aqui na nossa Vale TV. E a gente começa falando do que foi notícia ainda no último final de semana, a começar pelo Grenal. O Grenal foi adiado após a delegação do Grêmio ser atacada por torcedores do Internacional quando se deslocava ao Beira-Rio. Foram arremessadas pedras em direção ao veículo e uma delas atingiu o volante Vila Sante, que teve então um traumatismo craniano e precisou ser levado ao hospital. Ele teve alta já no domingo. O clássico da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho vai ser disputado então em 9 de março, uma quarta-feira, às 19 horas, no Beira-Rio. O novo dia do jogo foi decidido após conversas entre a Federação Gaúcha de Futebol, Grêmio, Inter e a empresa detentora dos direitos de transmissão do campeonato. O governador Eduardo Leite também publicou uma nota no Twitter sobre o acontecido. Diz que o apedrejamento do ônibus do Grêmio é uma atitude selvagem e precisa ser punida com rigor, e que a equipe de segurança traçou e executou um plano para garantir a segurança das pessoas, mas os criminosos mancharam o jogo. Deixou também a solidariedade ao jogador atingido, então, por este ataque. Agora a gente fala da máscara, o uso de máscara infantil aqui no estado. Com o decreto de número 56.403, de 26/2 de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado, o uso de máscara de proteção individual para crianças menores de 12 anos deixa de ser obrigatório e passa agora a ser recomendado. Acompanhamos a fala do governador Eduardo Leite, que explica melhor sobre este assunto. Vou trazer aqui uma notícia importante sobre o uso de máscara por crianças. Existe uma lei federal, a Lei 13.979, de 2020, que estabelece que é obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual e prevê que a obrigação será dispensada no caso de crianças com menos de 3 anos de idade. É com base nessa legislação que a Procuradoria chegou a fazer uma interpretação provocada por órgãos de controle de que se a dispensa é para crianças com menos de 3 anos, para acima de 3 anos, seria obrigatório o uso da máscara. Eu cheguei a provocar o governo federal para a revisão dessa legislação. Nós consideramos que não é adequado essa exigência do uso da máscara pelas crianças, mas parece haver pouca disposição de revisão da legislação no plano federal. Por isso eu solicitei que a Procuradoria fizesse uma revisão do seu parecer e, com base num parecer técnico da Secretaria de Saúde, tivéssemos um decreto para a revisão dessa obrigatoriedade no Rio Grande do Sul. E a partir desses novos pareceres, nós construímos uma solução jurídica para que pudéssemos restabelecer as condições de recomendação do uso da máscara para as crianças. E esse decreto, que eu acabo de assinar e que está sendo publicado em Diário Oficial Extraordinário, prevê então que para as crianças entre 6 e 12 anos haverá a recomendação do uso da máscara e a obrigatoriedade para aquelas crianças acima dos 12 anos de idade. Essa é, portanto, a nova regra que vale para o Rio Grande do Sul.
E o Rio Grande do Sul presta homenagem à Ucrânia, está prestando uma homenagem à sua resistência. O nosso Palácio Piratini esteve iluminado com as cores azul e amarelo, que estampam a bandeira da Ucrânia desde o final da tarde de ontem, terça-feira, dia 1º deste mês. A iniciativa é solidária à população do país, que há 6 dias sofre com uma ofensiva militar partindo da Rússia. Disse o governador que é uma homenagem singela à resistência do povo ucraniano. Acima de tudo, sempre estão a paz e a defesa humana. A autodeterminação dos povos, a democracia e a liberdade são princípios éticos, cuja violação deve ser sempre condenada de maneira intransigente. Homenagem do nosso estado à Ucrânia. Agora a gente dá aquela olhadinha no boletim das informações do nosso Centro de Triagem Covid-19 aqui do município de Novo Hamburgo. É este relatório que aparece à sua tela, divulgado todos os dias pela nossa Fundação de Saúde Pública. Já podemos perceber que no dia de hoje o montante total de internações é inferior já à sexta-feira. Temos que esperar aos próximos dias para ver o resultado das aglomerações do Carnaval. Nesta quarta, são 11 internações clínicas, 2 internações por cuidados intensivos e 6 internações por leitos de UTI. Reforçando então os dados desta quarta-feira, 11 pessoas internadas por leitos clínicos, 2 pacientes internados por cuidados intensivos e 6 pessoas por leitos de UTI. Totalizando 19 pessoas internadas nesta quarta-feira por Covid-19 em Novo Hamburgo. Falando de Novo Hamburgo e da região, a gente fala também do forte temporal que aconteceu neste último final de semana. As imagens que a gente vê na tela é do estrago aqui em Novo Hamburgo. A Defesa Civil da cidade seguiu trabalhando desde a madrugada de segunda para atender as ocorrências registradas após o temporal que atingiu o município no domingo. Foram distribuídas lonas para as casas estelhadas ou variadas e grupos para podas, que estão trabalhando em parceria com o Corpo de Bombeiros para retirar as árvores e os postes que encontram-se caídos. Com relação ao fornecimento de energia elétrica, a RGE, em comunicado oficial, informou que está trabalhando para restabelecer a energia nas regiões afetadas ainda no dia de hoje. Agora a gente acompanha uma reportagem do Grupo Sinos, do Jornal NH, feita pela Suzy Mello, da qual a gente acha muito importante compartilhar aqui, porque fala sobre uma família fortemente atingida pelo temporal. Eu acho que a gente precisa se unir em prol do bem comum. Então a reportagem feita pela Suzy fala sobre a família do seu Sidney Petri, ele que tem 5 filhos, mora no bairro Kéfans e perdeu a sua residência em razão do temporal. Graças a Deus não aconteceu nada de pior, Bens materiais, o cara consegue de novo. Pior é se vai uma vida. Nós precisamos ter mais madeira, brasilite, coisa assim, fralda para nenê. O principal que é isso aí, A prefeitura veio aqui, até agora eles estão ajudando só a limpar, Eles mandaram desmanchar e largar tudo na frente que eles vão tirando. Por enquanto é o que eles estão ajudando. Uma bela reportagem que merece ser compartilhada a fim da solidariedade. Então, seu Sidney Petri, do bairro Kéfans, ele tem 5 filhos, perdeu tudo e precisa de doações para começar tudo do zero. Ele frisa, doações porque tem uma criança pequena em casa, mas todas as doações são muito bem-vindas. Lá no bairro Kéfans, todo mundo conhece ele, a história também está circulando aqui pela cidade e é a nossa hora de fazer mais uma vez aquela corrente do bem e ajudar quem está precisando neste momento. Agora a gente fala do temporal em Sapiranga, também foi feio o temporal na nossa cidade vizinha. A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos seguem atendendo as ocorrências causadas pelo temporal. Até o momento, 123 telhas já foram distribuídas para 21 famílias e 600 metros de lonas foram entregues. As equipes estão divididas na distribuição dos materiais e também no recolhimento de galhos e árvores caídos com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Outras cidades da região também tiveram estragos bem significativos, mas a gente traz então aqui um pouquinho do que aconteceu em Novo Hamburgo e Sapiranga. Falando em Sapiranga, a cidade soprou velhinhas. Sapiranga esteve completando seus 67 anos de muita história. O município foi instalado oficialmente em 28 de fevereiro de 1955 e já viveu muitas conquistas e vai viver muitas mais. Acompanhamos o relato da prefeita Karina Natti, bem como de alguns cidadãos da cidade. São 67 anos de emancipação de Sapiranga. E é esse povo responsável por construir o nosso município que está de parabéns.
Podemos dizer que atualmente somos uma das cidades que mais gera emprego no estado do Rio Grande do Sul, onde se tem uma educação de qualidade, com escolas que são modelo. Nos preocupamos com a saúde e o bem-estar da nossa gente. Aqui se investe em tecnologia e infraestrutura, se dá incentivos para quem quer prosperar. Sapiranga está levando seu nome para todos os cantos do mundo, por meio do esporte, da cultura e do empreendedorismo. E é isso que acontece, porque aqui se acredita na força das pessoas, no potencial de cada sapiranguense. Meu desejo é que a gente tenha muito mais motivos para comemorar, que sigamos construindo um futuro ainda melhor. Parabéns a todos os sapiranguenses, aos que nasceram aqui como eu e aos que foram acolhidos por essa terra que é lugar de sonhar e ser feliz. 67 anos, parabéns Sapiranga. Outro vídeo com relatos de moradores da cidade também foi divulgado nas redes sociais da Prefeitura do município. Vale a pena conferir porque são relatos emocionantes. Este ano também não tem a tradicional festa de aniversário em razão da pandemia da Covid-19, mas a gente comemora como dá, né? Parabéns, então, à nossa cidade vizinha. Agora a gente volta a falar de Novo Hamburgo e a gente fala do ônibus da testagem que segue circulando nos bairros da cidade. A Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo está promovendo ações nesta semana. Está aplicando testes para detectar o vírus da Covid-19. Seguindo a norma técnica do governo do estado, a testagem só será realizada em pessoas com sintomas. O teste utilizado é o teste rápido e fica pronto em 20 minutos. Teve ação no dia de hoje, nesta quarta-feira, e aconteceu junto da UBS Kunz, no bairro Hamburgo Velho. Mas amanhã, sexta, depois de amanhã, dia 4/3, das 9 às 15 horas, então das 9 da manhã às 3 horas, acontece a ação na USF São Jorge, esquina das ruas Anchieta e Jorge Schuri, no bairro São Jorge. Não é necessário fazer agendamento e a realização dos testes é por livre demanda, ou seja, por ordem de chegada. Fazer o teste na unidade móvel precisa apresentar o documento de identificação e cartão SUS ou comprovante de residência de Novo Hamburgo. Vale lembrar que não serão testadas crianças abaixo de 12 anos e que menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. No ônibus da saúde serão realizados apenas testes rápidos e não vai ser feita a aplicação de vacina contra a Covid-19. Agora a gente fala de uma conquista para o setor cultural, um dos setores mais afetados em todo esse tempo de pandemia. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei para a criação da Lei Paulo Gustavo, projeto de lei complementar 73 de 2021. O projeto destina 3 bilhões e 800 milhões de reais para o apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantia de ações de emergência voltadas ao setor cultural afetado durante a pandemia da Covid-19. São Leopoldo, por sua vez, vai receber cerca de R$1.900.000 para aplicar no audiovisual e na cultura de uma maneira bem ampla. O governo do estado do Rio Grande do Sul vai receber 198 milhões e dentro destes recursos, São Leopoldo também pode ser beneficiada. Essas são as informações de São Leopoldo, esses valores referentes a São Leopoldo. Mas diversas cidades gaúchas serão beneficiadas, uma lei e uma homenagem muito importante a Paulo Gustavo, que foi, perdemos ele vítima da Covid-19 no ano passado. Fica então uma memória e uma certa homenagem a essa lei tão importante que vai ajudar muito o setor cultural. Agora a gente fala de ajuda para o Hospital Centenário. São novos leitos que foram instalados, as novas camas elétricas nos quartos da maternidade, pensando em trazer mais conforto e comodidade às mamães no pré e no pós-parto, investindo também na modernização e renovação do espaço. O Hospital Centenário adquiriu 16 novas camas para substituir os antigos leitos. O valor do investimento foi de R$146 mil, vindo de emenda parlamentar do deputado federal Henrique Fontana, articulado ao vereador do PT, Tiago Silveira. É mais um investimento feito pensando em qualificar os espaços para os usuários, pois as camas proporcionam, além de conforto, mais segurança para os pacientes. E nós vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí!
Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta do nosso intervalo e a gente volta falando de ações das nossas forças de segurança que não fazem feriado em nenhum momento do ano. Estão sempre trabalhando pela nossa segurança. Na madrugada de terça-feira, agentes da Guarda Civil Municipal de plantão flagraram por meio do Sistema Integrado de Vídeo Monitoramento, o SIM, 2 indivíduos furtando diversos materiais de uma sala comercial localizada na rua 1º de Março, próximo à Rua Brasil, no centro de São Léo. Os agentes da Guarda Municipal se deslocaram até o local para averiguar a situação e realizaram a abordagem dos suspeitos já em direção à Rua Brasil com a São Joaquim. São essas imagens que a gente vê na tela. O proprietário da sala foi contatado, esteve no local e reconheceu parte do material que estava em poder dos indivíduos, como pertences à sua loja. Desta forma, foi dada a voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados, além da vítima, para a lavratura do flagrante na Delegacia de Pronto Atendimento de São Leopoldo. E também agentes da Guarda Civil Municipal de plantão do Centro de Comando e Monitoramento do SECOM flagraram, através do Sistema Integrado de Vídeo Monitoramento, o SIM, diversos condutores de motocicletas empinando os veículos na Avenida Integração, próximo ao Palquinho, no bairro Feitoria. Também ocorreram diversas ligações para o telefone 153 de moradores denunciando a prática ilegal de malabarismo com as motos e a disputa de rachas. Foi deslocado todo o efetivo noturno até o local e cerca de 20 pessoas foram abordadas. Durante a ação, 3 veículos foram autuados e 2 removidos ao depósito credenciado junto ao Detran. São mais importantes ações das nossas forças de segurança que a gente sempre está divulgando aqui no nosso Vale News. Falando em divulgando, atenção se você gosta de arte. Começou a partir do dia de hoje as inscrições para participar da Escola de Arte e Educação de Campo Bom. As inscrições para novos alunos. Acompanhamos um tour virtual por esta mega escola, divulgado pelas redes sociais da Prefeitura de Campo Bom. Então, se você tem interesse, já fica atento. Isso porque as inscrições vão até o próximo sábado, dia 5. Já imaginou um lugar em que se faz e se vive a arte? Assim é a Escola de Arte e Educação de Campo Bom. Entre o cinema e a biblioteca pública, no Complexo Cultural SEI, há 30 anos a escola oferece cursos em diversas modalidades artísticas. Um espaço onde se exploram as artes visuais, a dança, o teatro, a música, com aulas de diversos instrumentos, corais e grupos musicais. O ginásio do SEI é palco das aulas de ginástica artística, com uma estrutura equipada com diversos aparelhos.
E ainda tem o curso de Psicomotricidade Relacional, para o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e sociais. Escola de Arte e Educação. 30 anos construindo identidades através da arte. Então, a Escola de Arte e Educação fica no Complexo do SEI. Atenção, campomonense, não perde essa oportunidade. Nós falamos agora de Estância Velha e de obra finalizada na cidade. A pavimentação da rua Campos Sales, no bairro Rincão Gaúcho, foi concluída e liberada para o trânsito. O calçamento da rua foi feito com pavés e havia iniciado na segunda quinzena de janeiro. E menos de 50 dias depois, a obra foi finalmente finalizada. Também foram instalados canos para o escoamento pluvial e cordões de meio-fio. No caso da rua Campos Sales, conforme o vice-prefeito e secretário de obras Ayrton Hag, a prefeitura ficou responsável por fornecer o material e a colocação de canos, e os moradores custearam a mão de obra. Apesar da chuva fraca que caía na cidade, o prefeito e o vice-prefeito foram conferir o resultado do trabalho ainda na tarde de ontem, terça-feira, 1º de março. E a gente tem que cuidar com a dengue. Isso porque a gente está no verão, momento que a gente acaba deixando escapar, às vezes, água parada e os mosquitos estão cada vez se proliferando mais. 2 irmãos, por exemplo, já registra 8 casos de dengue, 8 casos da doença. Para conscientizar e também incentivar os moradores a colocarem uma rotina, iniciar uma rotina que pode salvar vidas, a secretária de Saúde, Júlia Lopes de Oliveira, e com o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental do município, o biólogo Fernando Goulart, gravaram um vídeo muito importante sobre esse assunto. Vamos acompanhar. No caso suspeito, a gente faz um raio de 300 metros em torno da onde a pessoa reside e trabalha, certo? E no caso também de onde ela estuda, se ela estudar, tentando encontrar focos de água parada com mosquito e eliminando esses focos e dando orientação para a população, né? O maior objetivo desse trabalho é eliminar qualquer foco de mosquito para acabar com a infestação e evitar a contaminação de mais pessoas. Tá. E em caso de confirmação de diagnóstico, como que a vigilância ambiental procede? Aí a gente procede conforme as normas federais, a gente recebe inseticida do estado do Rio Grande do Sul, que é um inseticida específico, a gente não pode nem comprar esse inseticida, que é só para os casos em que existe confirmação da dengue, né, do diagnóstico de dengue, que é feito pelo LACEN, pelo Laboratório Central do Estado, né, e ele demora em torno de 14, 17 dias para confirmar, porque a pessoa tem que esperar 7 dias para coletar a amostra, depois de aparecer os sintomas, e mais uns 7 a 10 dias para o exame ficar pronto. O recado vem de 2 irmãos, mas vale para todos nós. Agora nós falamos de fadiga e pandemia. Depois de 2 anos de pandemia, tornam-se evidentes os sinais de cansaço e de fadiga nesta batalha diária que tem afetado o estilo de vida de todo mundo, de todo o planeta. Para esse fenômeno, a Organização Mundial da Saúde classifica como fadiga pandêmica. Para falar sobre o assunto, acompanhamos o relato do médico do Serviço de Saúde Mental do Hospital Municipal aqui de Novo Hamburgo, o psiquiatra Raudi Fagundes, que fala então sobre esse assunto. O primeiro passo, o mais importante, é identificar o que não está bem na sua rotina. A pandêmica é uma terminologia utilizada pela Organização Mundial de Saúde para nos alertar com relação ao esgotamento físico e mental decorrente do próprio isolamento causado pela pandemia. As pessoas começam a ter sintomas de irritabilidade, ansiedade, angústia, desesperança e, consequentemente, com esses sintomas, as pessoas começam a perder a esperança do final da pandemia, então elas acabam não utilizando máscaras, não fazendo a lavagem das mãos como deveria, né, não tendo o cuidado do distanciamento seguro. Esses sintomas, se eles não forem dados a devida atenção,
se não forem tratados de alguma forma, né, eles podem acabar se tornando um problema maior, questão de síndromes ansiosas, síndromes depressivas, né, ao ponto de precisar fazer um tratamento específico, né, por exemplo, da própria insônia, que muitas pessoas acabam relatando. Geralmente a privação de sono, assim como uma privação da própria pandemia, do nosso convívio social, ele causa algumas questões relacionadas à irritabilidade, à perda de produção laboral, a um descontentamento muitas vezes interpessoal, né? A gente precisa de um período de descanso, a gente precisa de um período saudável de sono para a gente poder seguir nossas atividades no próximo dia, né? O nível, a quantidade de pessoas que acabaram tendo esses sintomas cresceu de uma forma alarmante, né? Tem alguns estudos que falam em 60% a 70% da população mundial. E o Vale News desta quarta-feira já vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma excelente semana para todos nós. Fique agora na companhia do chefe Rodrigo Steffen com a bancada mais que qualificada do nosso Estação Verão 2022, diretamente da nossa praia de Imbé. Uma bancada para lá de qualificada para terminar bem a sua noite de quarta-feira aqui com a gente. Te espero amanhã, hein? Às 8h30 da noite, aqui na nossa Vale TV. Se cuidem e até lá!